Olá, boa noite. Boa noite. Veja o que foi notícia nesta sexta-feira. O drama dos migrantes e refugiados. Papa Francisco faz apelo pelo fim da desumanidade no Mediterrâneo. Aqui no Brasil, o governo relança programa de aceleração do crescimento. Índice de inflação oficial tem alta em julho. Elevação foi de 0,12%. Peças indígenas das Américas em exposição em São Paulo. No Dia da Televisão, nossa equipe mostra como este meio de comunicação se desenvolveu ao longo dos anos. Na segunda matéria especial sobre vocações, a importância do matrimônio. De Minas Gerais, as homenagens à Nossa Senhora da Abadia. Devoção reúne fiéis no Triângulo Mineiro e na região do Alto Paranaíba. Canção Nova celebra Dia dos Pais com Cairó Sertaneja. O Canção Nova Notícias começou. O drama dos migrantes e refugiados tem sido assunto recorrente nas reflexões do Papa Francisco, que se faz próximo dos que sofrem com as guerras e os fenômenos climáticos e almejam dignidade e uma vida minimamente decente. Desde abril, a Itália está em emergência nacional e trabalha para superar os desafios das migrações diante do grande número de pessoas que pedem asilo político. O clamor do Papa Francisco é que o Mediterrâneo nunca mais seja um teatro de morte e desumanidade. Muitas pessoas são obrigadas a deixar o país de origem. Guerras, dificuldades econômicas, políticas ou sociais motivam imigrações. De acordo com a ONU, os refugiados deixam a terra natal para evitar perseguição, conflito, violência ou outras circunstâncias que perturbam a ordem pública. Por esse motivo, os refugiados necessitam de proteção internacional. A morte de dezenas de pessoas em um naufrágio na costa sul da Itália, no início de 2023, gerou consequências para a Europa. No mês de abril, o governo italiano decretou o estado de emergência no país. A medida, válida até outubro, tem o propósito de conter o avanço das imigrações. Stay quiet, guys. Okay. Now we go on board, you understand? A primeira-ministra Giorgia Meloni declarou que o governo quer dar respostas eficazes e oportunas à gestão dos fluxos. Atenta a estas realidades, a Igreja promove desde 1914 o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa Francisco definiu uma mensagem para a data celebrada em setembro deste ano. Livres de escolher se migrar ou ficar, é o tema definido pelo Santo Padre. Francisco faz um alerta para os dramas humanos. Em audiência com a primeira-ministra da Uganda, Rovina Nabaja, no mês passado, o pontífice destacou a acolhida oferecida aos migrantes e refugiados da África e Ásia Central. No mesmo período, o Papa recebeu o jovem camaronês Bentolo, migrante que sobreviveu a violências e naufrágios. No encontro na Casa Santa Marta, Bentolo questionou: como é possível que a pessoa mais importante do mundo queira encontrar-se comigo, que nem sequer tenho documentos? Em uma das orações marianas de julho, o Santo Padre mais uma vez fez um apelo. Per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa. Eu gostaria de chamar a atenção para o drama dos migrantes na parte norte da África. Milhares deles, em meio a sofrimentos indescritíveis, estão presos e abandonados em áreas desérticas. In particolare ai capi di Stato e di governo europei ed africani. Me dirijo aos chefes de Estado da Europa e África para que prestem socorro e assistência a esses irmãos. Que o Mediterrâneo nunca mais seja um teatro de morte e desumanidade. Più teatro di morte e di disumanità. Da Itália para o Brasil, o governo relançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC,
com previsão de 240 bilhões de reais em investimento público. O presidente Lula e seus ministros participaram da entrega do novo PAC no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Por isso, mais detalhes ao vivo de Brasília com a Aline Campelo. Boa noite para você, Aline. Uma excelente noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. De acordo com o governo federal, a nova edição vai retomar as obras paradas e também acelerar as que até hoje estão em execução. São mais de 2.600 obras paradas de planos anteriores. Com parcerias da iniciativa privada, o montante investido nesta edição do Programa de Aceleração do Crescimento pode chegar aí a R$ 1 trilhão em 4 anos. Há também projeção de investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil. Mas para concretizar o novo PAC, o governo vislumbra aí, ampla parceria com estados, municípios, setor privado e movimentos sociais. Tudo com o objetivo de acelerar o crescimento e gerar emprego e renda. Os investimentos previstos com recursos do Orçamento Geral da União, por exemplo, passam de 370 bilhões de reais. O de empresas estatais, mais de 343 bilhões de reais. E, por último, financiamento e setor privado ultrapassam 900 bilhões. Um excelente final de semana para vocês. Volto com vocês nos estúdios. Muito obrigado. Bom fim de semana para você também, viu, Aline? Olha, a gente continua em Brasília porque o mês de julho registrou alta no índice inflacionário, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Vamos chamar então Ronaldo da Silva em Brasília, capital federal, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Reinaldo, Elaine, todos que agora nos acompanham em tantos lugares. Olha, o setor de transportes foi o responsável por puxar o índice para cima. Alimentação, habitação e vestuário tiveram queda nos preços. Após registrar deflação no mês de junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, sofreu uma alta de 0,12% nas férias de julho. O grupo de transportes teve uma alta de 1,5%. A gasolina foi a que mais impactou o resultado, com um aumento de 4,75%. O gás veicular ficou com 3,84% de alta, seguido do etanol com 1,65%. A habitação sofreu queda de 1%, alimentação 0,46% e vestuário com 0,24%. No setor de alimentos, o feijão caiu quase 10%. Em 12 meses, a inflação acumulada ficou com alta de 3,99%. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a criação de novas vagas em cursos de medicina deve ser feita em obediência à lei do programa Mais Médicos. A regra prioriza a abertura de vagas em cidades com menor quantidade de profissionais. Antes da decisão, matrículas eram realizadas após instituições de ensino entrarem com pedidos na Justiça. A Lei do Mais Médicos determinou em 2013 a abertura de cursos de medicina em cidades com carência de profissionais. A iniciativa migrou dos grandes centros para os pequenos municípios, mas as críticas à qualidade dos cursos fizeram o governo proibir a criação de vagas por 5 anos. O que gerou prejuízos foi a realização de editais de chamamento público viciados. Eles deram ensejo a que instituições que nunca tinham tocado o interior disputassem os cursos de medicina para só fazerem investimentos na certeza de que ganhariam um curso. Em desacordo com a lei, novas vagas foram criadas após decisões judiciais. No ano passado, a Associação Nacional de Universidades Particulares entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal para impedir a concessão de liminares. A ANUP afirma que o descumprimento da lei gera prejuízos às instituições. Para a presidente da entidade, a decisão do STF foi acertada. Ele reforça uma política pública importante, apoia os critérios de qualidade exigidos para que a nossa educação médica permaneça sendo uma das melhores do mundo e apoia também as escolas que atuam nos recantos mais
recônditos do Brasil, né? Em medida cautelar expedida pelo ministro Gilmar Mendes, novos cursos de medicina só devem ser criados com base nos critérios da Lei do Programa Mais Médicos. O conselheiro da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioético acredita que pode inibir novos investimentos e atrasar o acesso aos serviços médicos. Você descentralizar o estudo para localidades aí que não tenham isso, porque todo empresário, todo investidor que vai fazer algum tipo de investimento, ele faz um estudo prévio, ele analisa lá a viabilidade econômica daquele negócio. Para continuar valendo, a decisão precisa ser confirmada em julgamento no plenário virtual do STF, ainda sem data definida. Olha, hoje é dia de Santa Clara, padroeira de todos os profissionais que trabalham na televisão. A proclamação foi feita pelo Papa Pio XII em 1958. Presente em mais de 96% das casas, de acordo com o IBGE, a televisão ainda é um dos veículos de comunicação mais utilizados no Brasil. Por isso, nós vamos a São Paulo com a Elaine Gomes, que traz as informações para a gente. Boa noite, Elaine. Olá, boa noite, Elaine, Reinaldo, e boa noite a você que nos acompanha. Olha, apesar do crescimento de outras mídias e do streaming, a televisão continua muito popular entre os brasileiros. A história de uma das grandes invenções do século XX revela o potencial de adaptação às mudanças atuais. Em 18 de setembro de 1950, às 5 da tarde, a TV Tupi, o primeiro canal de televisão do Brasil, exibia suas primeiras imagens. Em pouco tempo, o produto se tornou popular e passou a fazer parte da cultura brasileira. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. A relação do brasileiro com a telenovela, com os esportes e com o telejornal, que é onde grande parte dos brasileiros por muito tempo se informou, ela é muito intensa e seria o principal produto cultural no Brasil. Começou em preto e branco e ao vivo. E depois passou para o videotape, as cores. E hoje em dia nós com digital e apoio da internet. E os conteúdos mudaram ao longo dos anos. As telenovelas que foram inspiradas em radionovelas, no meio do caminho nós temos também a criação das séries, dos seriados. No início dos anos 90, a TV por assinatura passou a oferecer canais mais segmentados. E hoje o streaming mantém uma programação ainda mais ampla, conteúdos para o telespectador assistir onde e quando quiser. Não há mais o limite da quantidade de horas, né? A programação tinha que caber em 24 horas de televisão. No streaming isso não acontece. Então a proliferação de conteúdos é um dos pontos mais emblemáticos. Mas a televisão tem conseguido muito bem se adaptar e migrar também para essa tecnologia do streaming, que é o vídeo on demand, né? O vídeo sob demanda. As mudanças contribuem para o futuro da TV. As novas tecnologias, como a inteligência artificial, começam a ser incorporadas na área. A inteligência artificial se insere na questão estética mais fortemente, mas tem sido questionada a capacidade criativa também do mercado televisivo. Mas a emoção, a voz, o olhar, o sorriso, a tristeza, o momento, por exemplo, de oração, isso é algo que difere, porque você aproxima um ser do outro. Então, é esse o caminho da televisão também. Que beleza, irmãos, que maravilha! Isso é para entusiasmar o coração da gente. E o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, realiza pela primeira vez uma mostra completa de cerâmicas e metais pré-colombianos que representam mais de 30 culturas arqueológicas. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Antônio Matos. O MASP é um dos principais museus da América Latina. Em exibição, a mostra MASP Landman, Cerâmicas e Metais Pré-Colombianos. São mais de 700 peças produzidas pelos indígenas da América antes da colonização europeia. São 35 culturas arqueológicas representadas em peças de cerâmica, metais e madeiras. É a primeira vez que o acervo completo é exposto.
O grau de preservação delas é realmente estonteante e parte disso se dá pelo fato de que muitas vêm de um território bastante árido. São peças que traduzem o convívio de grupos, às vezes de grupos diferentes, mas que compartilhavam algumas ideias sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência, até sobre a morte. Objetos encontrados em países como Equador, Colômbia, Panamá, México, Caribe e Brasil. Neles, o diversificado repertório de ideias, gestos e técnicas durante muitos séculos. Elas têm características tecnológicas bastante avançadas. Diferente do que a gente imagina sobre a América pré-colombiana, os povos pré-colombianos, eles, assim como povos de outros continentes, na África, na Ásia, na Europa, eles também desenvolveram, por exemplo, tecnologias metalúrgicas muito sofisticadas. Estou gostando bastante. Já fui até o segundo andar, agora estou aqui no subsolo, está realmente a exposição está excelente. Eu aprecio muito a arte pré-colombiana. E quando tem alguma coisa eu vou atrás e ela realmente está muito bonita. Uma viagem às origens reunidas num único lugar. Convidamos a todos para que venham ver essas peças que são um pouquinho do nosso passado, mas também muito do nosso presente. A gente fica por aqui. Outras informações de São Paulo você confere no site noticias.cançãonova.com e na segunda-feira, a partir de 9h30 da manhã. Excelente noite para você, bom final de semana a todos e boa noite também para vocês em Cachoeira Paulista. Para você também, Elane. Olha, no Repórter Canção Nova deste domingo, nós vamos reviver os principais momentos da Jornada Mundial da Juventude. Quem traz os detalhes é Núbia Freire. O Repórter Canção Nova desse domingo, Dia dos Pais, é especial. Isso porque vamos falar do encontro do Papa com os filhos da Igreja Católica. Vamos recordar os 6 dias de Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o passo a passo do Papa Francisco e os encontros com os jovens na capital portuguesa. As mensagens do Santo Padre e a movimentação de nossos correspondentes que acompanharam e vivenciaram cada momento da JMJ 2023. Tudo isso você confere no Repórter Canção Nova desse domingo, a partir das 22 horas. No Alto Paranaíba, no interior de Minas Gerais, os fiéis se preparam para celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Abadia. Nossa equipe percorreu mais de 600 quilômetros para mostrar essa devoção que alimenta a fé dos moradores do distrito de André Quissé, em Presidente Olegário. Nas estradas de Minas Gerais, os campos de cafezais se destacam. A terra bem cuidada mostra que o estado é fecundo na lavoura. Outro destaque de Minas é a fé do povo. Os mineiros fazem questão de demonstrar o amor pela Virgem Maria, que aqui é celebrada com o título de Nossa Senhora da Abadia. Eu fui criada nessa devoção. Eu sou de 1953. Desde 4 anos eu fui coroando Nossa Senhora. Já recebi inúmeras graças, sabe? Até me sinto até indigna do tanto de graças que eu já recebi de Nossa Senhora. Apesar de reunir milhares de pessoas, a devoção à Senhora da Abadia teve início em Portugal. Porque em Portugal havia uma forte devoção num mosteiro, numa abadia. Esta é a primeira capela construída para receber a imagem de Nossa Senhora da Abadia, trazida de Portugal em 1888. De lá para cá, a devoção só cresceu entre os fiéis. Hoje, durante os dias de festa, mais de 50 mil pessoas passam pelo pequeno povoado de André Quissé, em Presidente Olegário, para rezar e prestar homenagens à Mãe de Deus. A gente vê os peregrinos chegando de joelho, de carros de boi, né? As cavalgadas, né? A cada dia cresce mais. Né? Isso para a gente é muito gratificante ver essas pessoas que recebem tantas as graças que vêm aqui agradecer. As pessoas percebem que Maria é muito próxima da gente, do povo simples, do povo humilde. E ela se preocupa com as dificuldades das pessoas, ela atende às necessidades.
Sempre eu conto ela como minha protetora, sabe? Protetora da minha família. E é a nossa Mãe Santíssima, né? Que está aí todos os dias, né? Junto com a gente, como diz, buscando nós, levando nós para Jesus. Em homenagem à Santa Padroeira do Triângulo Mineiro, começamos a previsão do tempo destacando André Quissé, onde está a nossa equipe de reportagem por esses dias. O fim de semana será ensolarado e com temperaturas em torno dos 26, 27 graus. E o tempo fica bem parecido nas cidades do entorno, que também celebram Nossa Senhora da Abadia. E falando agora da região sudeste, o sábado começa quente, com termômetros acima dos 30 graus. Mas do meio da tarde para frente, a passagem de uma frente fria pela costa deixa em atenção a Baixada Santista e o litoral norte. Além da chuva, as temperaturas caem no Dia dos Pais. Olha, as altas temperaturas e chuvas marcam o sábado e o domingo nos estados do norte e na faixa leste do Nordeste. Chove também na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o frio vem a tiracolo. Olha, o interior do país, uma grande massa de ar seco mantém a umidade do ar abaixo dos 12%. Olha, em Cuiabá vai fazer calorão de 37 graus, em Palma 36 e em Salvador 28 graus. Fim de semana para todos os gostos, Reinaldo. Que bom, né? Para todos os gostos. Olha, nós seguimos falando sobre as homenagens à Nossa Senhora da Abadia. Nós vamos ao vivo para o distrito de André Quissé, onde estão o repórter cinematográfico Ederaldo Paulini e o repórter Matheus Alves, que tem informações das festividades da Romaria da Abadia. Ô, Matheus, boa noite para você. Eu creio que a recepção por aí foi bem à moda mineira, hein? Boa noite, Reinaldo, Elaine, boa noite a você de todo o Brasil que acompanha o Canção Nova Notícias. É isso, falamos ao vivo de André Quissé e olha, Reinaldo, foi de um jeitinho que o mineiro gosta, porque teve pão de queijo, frango caipira, costelinha, mandioca cozida, foi uma recepção muito gostosa, viu? Foi uma recepção muito boa a quem nós agradecemos de coração. E neste momento acontece a última celebração do dia, aqui na Capela de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé. Quem está presidindo a Santa Missa, é o Padre Preguinho, da Diocese de Paracatu. A igreja está tomada de romeiros de diversas cidades do Alto Paranaíba e do Noroeste Mineiro. Por que eu disse capela? Porque a Diocese de Patos de Minas, onde está a Capela de Nossa Senhora da Abadia, vai elevar a santuário amanhã e é um dia muito especial, né, Padre Marino? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo. Elaine, uma alegria, uma satisfação estarmos aqui nesse dia da oficialização, instalação deste santuário diocesano de Nossa Senhora da Abadia e São José de Botas, aqui na Diocese de Patos de Minas, todo o Alto Paranaíba. Nosso bispo diocesano vai estar presente, Dom Cláudio, nesta celebração amanhã à noite. São 135 anos de muita fé, de muitas bênçãos, recebendo sempre muitos romeiros. Aproximadamente 50 mil pessoas passam nesse santuário durante o ano. E olha, tem um fato curioso que aqui em André Quissé, que é um povoado de Presidente Olegário, é em torno aí de 40 a 80 moradores. Só que em dias de festa, passam mais de 60 mil pessoas por aqui. Padre Marino, Nossa Senhora atrai o povo. Como eu disse, aqui no Alto Paranaíba, e não só do Alto Paranaíba, nós recebemos romeiros aqui do Noroeste, entrando por João Pinheiro, Brasília e diversas regiões, Goiás. Este ano, por exemplo, tivemos que carreatas, carros de boi que vieram de Tocantins, que vieram do Goiás, embarcaram os bois, fizeram a caminhada e retornaram para lá. É de fato um santuário que recebe milhares e milhares de pessoas, né, neste evento, nessa festa. É uma bênção. São as bênçãos, as graças de Nossa Senhora da Abadia em favor de todo o povo de Deus. Obrigado, Padre. E olha, é um dia especial porque é dia de lançamento. 15 faixas exclusivas da Romaria de Abadia. E ao meu lado está o maestro que compôs todas essas músicas em parceria com alguns colegas do seminário. Alisson, conta pra gente, 15 faixas para a Virgem da Abadia? É isso mesmo. Ainda estamos na elaboração de algumas dessas faixas, mas 6 dessas faixas já estão sendo divulgadas a partir de hoje no canal de YouTube do Santuário de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé.
até dia 15 tem muita programação aqui em André Quissé, né? E como as pessoas podem acompanhar? Com certeza. Inclusive, estamos na expectativa para a celebração amanhã com o nosso bispo, Dom Cláudio, na qual teremos a leitura do decreto de ereção oficial do santuário e todos os devotos podem acompanhar pelo Instagram e canal do YouTube aqui do santuário. Obrigado, Alisson, por sua participação conosco. E é isso, a gente continua aqui em André Quissé ao longo de todo o fim de semana, fazendo a cobertura da Romaria 2023 e na segunda-feira a gente está de volta. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para você, bom fim de semana, obrigado, viu, Matheus? Em agosto, a igreja reza por uma vocação específica a cada semana. Neste segundo domingo, recordamos a vocação ao matrimônio. Pois é, Elaine, o Papa Francisco afirma que o matrimônio é uma viagem trabalhosa, por vezes difícil, chegando mesmo a ser conflituosa. Mas vale a pena animar-se, pois, segundo o pontífice, é Jesus quem acompanha o casal nessa caminhada. Deus queira que assim eu possa amar. A história de amor de Michele e Francisco começou há mais de 20 anos. No dia 15 de julho de 2000, o casal disse sim ao matrimônio. Eu estava fazendo uma penitência, né? E em busca mesmo do meu José, né? E eu tinha feito uma penitência em agosto, eu conheci ele em novembro. Era buscando alguém de Deus mesmo para mim. O Papa Francisco diz que a opção pelo matrimônio expressa a decisão de transformar dois caminhos num só, aconteça o que acontecer e contra todo e qualquer desafio. Obstáculos superados por meio da oração. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente tem um relacionamento melhor, sabe? Nosso relacionamento só tem aperfeiçoado nesse sentido. Desde que a gente se casou, né? Eu peço sempre a direção de Deus em tudo que eu vou fazer. Por mais que a gente atropele algumas vezes, né? E Deus dá aquele puxão na gente, mas eu sempre procurei pedir a direção de Deus. Hoje o casal colhe os frutos da união e busca inspirar os 3 filhos. Esse amor que a gente vive, ele é assim, tão vivo e tão transparente que isso representa uma grande coisa para os nossos filhos também e para muitas outras pessoas, sabe? Colher esses frutos hoje dessa família unida que a gente tem, né? Que a gente caminha na fé e ver os nossos filhos assim, com sede de Deus, com amor, né? Porque a gente tem que ensinar o filho a amar a Deus, né? E quando ele entende esse amor por Deus, aí hoje eu me sinto realizada. Eu acho que esse é o nosso o maior fruto que a gente tem. São os nossos filhos também estão na caminhada. Te dar o meu coração, essa é minha vocação. Contigo, amor, não se acaba. Olha, na próxima semana nós vamos conhecer um testemunho sobre a vocação à vida consagrada. A mensagem que valoriza a vida matrimonial, os pais, os filhos, os avós e se preocupa com a unidade e o espaço da família no mundo todo, está aqui na voz do Papa e da Igreja. Sócios, amigos, benfeitores ajudam a manter esse sistema de comunicação que leva a mensagem cristã, a mensagem da esperança a milhões de pessoas. Vejam só, nós estamos com 36% de nossa meta na campanha desse mês. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, escolha a melhor forma de você fazer a sua doação. E se preferir, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Desde já agradecemos por sua fidelidade e comprometimento. Olha, a comunidade Canção Nova vai realizar neste domingo o Kairós Sertaneja. O tema do evento neste domingo propõe a espiritualidade do trabalho santificado, um dos princípios de vida da Canção Nova. O encontro começa amanhã às 9 da noite com o show de Elias Júnior e Nelsinho Correia. Informações com Mauricéia Silva. Nesta data festiva, muitas famílias vêm à Canção Nova para celebrar o Dia dos Pais. A 11ª edição do Kairós Canção Nova Sertaneja terá como tema: com Maria, trabalhamos para Deus. É preciso suar a camisa, dar-lhe o melhor. E eu estou aqui com Elias Júnior, ele que é apresentador do programa Canção Nova Sertaneja e também está na organização do programa. Elias, este é um tema mariano. Explica pra gente essa mensagem.
O Padre Jonas, por ocasião dos 45 anos de celebração da Canção Nova, ele pediu que esse fosse um ano mariano, porque Maria foi quem tudo fez e faz na Canção Nova. E nesse Kairós, né, dentro desse ano mariano, para nós da Canção Nova, colocamos Maria à frente do acampamento. Então, com Maria, trabalhamos para Deus. Então, a gente entra na espiritualidade do trabalho santificado como tema e Maria que nos ensina a viver essa espiritualidade. Uma vez que o evento acontece no Dia dos Pais, qual o sentido que será passado para os participantes? Muito bem. O trabalho santificado será, como eu disse, o nosso tema principal. Então, nós queremos trazer essa figura paterna como essa referência de trabalho, essa referência de responsabilidade. A figura paterna, para nós, ela é muito importante e precisa ser valorizada, né? Então, quando a gente escolheu fazer o Kairós Canção Nova Sertaneja no Dia dos Pais, é justamente porque essa data ela precisa ser celebrada com alegria. A paternidade, mesmo que você talvez não tenha mais o seu pai aqui nessa terra, não é um dia de luto, não é um dia de tristeza, é um dia de celebrar a grande graça da paternidade, que traz os valores, que traz, além do trabalho físico, sustento para a família, o trabalho de educar, de trazer a vida, trazer a família para a santidade. Muito obrigada, Elias. Algumas presenças já estão confirmadas. Além do Elias, o diácono Nelsinho Correia, Fagner Mendonça, Paulinho Eleutério, dentre outros. Vale lembrar que o Kairós começa no sábado à noite com um show com o diácono Nelsinho Correia, Elias Júnior, e também vai encerrar no domingo após a Santa Missa. Mauricéia Silva para o Canção Nova Notícias. Pois é, você está convidado, né? E na igreja existem diversas vocações e diferentes chamados. Neste domingo, nós vamos celebrar, então, a vocação da paternidade. Ser pai é um dom concedido por Deus em pequenas medidas, como no cuidado, nos ensinamentos, na correção e no amor. Veja agora a história de 2 pais que responderam sim a este chamado divino. No seu trabalho, Rivelino captura imagens que serão vistas por inúmeras pessoas. Mas ele sabe que a maior riqueza é registrar os momentos com os seus 3 filhos. Instantes que ficarão na memória e que nenhuma câmera do mundo pode capturar com tamanha perfeição. Esses momentos se edificam diante de ter 3 filhos, o Juan Diego, a Esther Maria e o Guido José, e de agregando filhos de outros pais, amigos nossos, que se fazem com a gente. Nas meditações quaresmais de 2021, o pregador oficial do Vaticano, Frei Raniero Cantalamessa, disse que o amor de pai e mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Os homens que vivem a paternidade respondem a um chamado divino, vocação presente em cada momento da vida. Eu me coloco como pai, mas também me coloco na idade dele de filho, que ele tem para me ensinar e tem para me ajudar, diante das idades diferentes, mas sempre se atualizando o momento, se atualizando as situações que o próprio Deus permite a gente ser lapidado. Já Rodrigo foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista e a atenção e o carinho do papai João se tornaram ainda maiores. Eu acho que foi aí que virou a grande chave de ser pai mesmo, sabe? Porque antes eu era um pai, mas não era aquele pai mais presente, né? A gente foi aprendendo e isso me ajudou muito a ser um pai mais presente e uma pessoa melhor. Assim como no esporte, na rotina do dia a dia, o pai também assume a posição de um técnico de futebol para dar orientações para as jogadas da vida. E cada passe certo merece um estímulo recompensador. Bate aqui, corre! O momento atual nos apresenta muitos homens que se distanciam do dom de ser pai. Mas essas exceções só confirmam a regra, porque pai é apoio, amparo e proteção, tal como São José na Sagrada Família. É a mesma coisa, quando nós somos pais, Deus também concede a nós a sua paternidade, porque cada filho que nasce é um filho de Deus. No equilíbrio entre erros e acertos, os pais se comprometem com o futuro das crianças, cumprem o seu papel de ser exemplo para os filhos. Eu faço de tudo pelo meu filho. Se eu estiver com dor, eu vou estar presente. Se eu estiver bem, eu vou estar presente. Se eu estiver conforme foi, é o que eu falo para minha esposa, né? Às vezes, algum tempo, você pode fazer não sei o que para o meu filho, eu largo tudo e vou estar lá junto com ele, vou estar na luta com ele.
Olha, feliz Dia dos Pais ao meu que está no céu, a você, Reinaldo, e a você que nos acompanha. Parabéns por esse dom. Muito obrigado, Elaine. Olha, que o Domingo dos Pais seja de alegria e que os filhos saibam reconhecer o valor e a riqueza de um pai. Olha, uma boa noite para você e um bom fim de semana. Você fica com imagens ao vivo do distrito de André Quissé, em Minas Gerais, onde os fiéis se preparam, então, para celebrar a festa de Nossa Senhora da Abadia. E a você eu desejo boa noite. Aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.